Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa ação da nossa Paróquia Santa Luzia, aqui na página do Facebook da paróquia. É sempre um prazer recebê-los, recebê-la para esse momento de oração, esse momento de leitura bíblica, né? A gente está nos mantendo em oração, mesmo que afastados, mesmo que mantendo esse isolamento social, agora menos um pouco, né? Tá todo mundo tomando vacina, espero que brevemente a gente possa voltar às nossas atividades normais, mas enquanto isso não é possível, nós vamos buscando alternativas de nos manter em oração, nos mantermos juntos em oração. E esse é um meio, né? Através do nosso Facebook, rezando a leitura, fazendo essa leitura orante da Palavra de Deus. Toda quarta e sábado tem alguém aqui, né, nos acompanhando, apresentando aqui no Face da nossa Paróquia Santa Luzia, essa leitura orante, essa oração da Palavra, né, para que a gente possa estar junto da Palavra de Deus, né, nunca nos afastar da Palavra de Deus, para passar por esse momento, né, e continuar vivendo. Então hoje, como Lexio Divina, já falei, a gente, né, tem aqueles passos, aquele processo, né, leitura, meditação, oração, contemplação, e também é bom sempre a gente falar de um gesto concreto, né? A nossa leitura bíblica, a nossa oração tem de nos levar ao outro, tem de nos levar ao nosso irmão, principalmente os nossos irmãos menos favorecidos, mais necessitados, né? Principalmente nossos irmãos que precisam mais, sobretudo nesse período de pandemia, né, que a gente tem visto aí tanta gente passando dificuldade, necessidade, né? Necessidade, dificuldade por falta de um abraço, de um carinho, né? Por falta de estar junto, mas também por falta de comida, por falta de moradia, por falta de educação, de alimentação. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, né, como cristãos, como seguidores de Jesus de Nazaré. Então, para a nossa leitura de hoje, eu escolhi hoje, a gente lê o Evangelho de hoje, desse dia 18/8, é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 23 a 30. Então, pegue a sua Bíblia, abra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 19 e os versículos 23 a 30. Vamos ler com calma, pausadamente, prestando atenção, né, nas palavras que nos são importantes, né, nos chamam mais atenção. Algumas palavras que talvez a gente não conheça muito bem, também a gente pode frisar depois, né, e procurar para que a gente possa buscar também um entendimento maior. Então vamos ler o Evangelho, espero que você tenha pego a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos do 23 ao 30. Então diz assim a palavra. Então Jesus disse aos discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entra no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão
em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Uma bela leitura conhecida, né? Um evangelho conhecido já nosso, né? Principalmente a questão do rico, que chama muita atenção, do buraco da agulha, né? E também uma frase que é tão importante para nós também: muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Se você quiser ler novamente, pegar a sua Bíblia, olhar para ela, ler novamente para você, para dentro da sua cabeça. E mais uma vez preste atenção em alguma palavra, alguma expressão, alguma frase que te chamou a atenção, que te tocou o coração, que te perturbou, né? Ou que te felicitou, que te deixou feliz, né? Eu gosto muito dessa: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Fazendo uma pequena reflexão sobre esse texto, né? A gente não dá para aprofundar muito aqui, né? A gente depois vai voltar aos nossos encontros nas comunidades para fazer os estudos bíblicos, né? Mas aqui nessa leitura orante da palavra, né? Para a gente meditar um pouquinho sobre essa palavra, a gente encontra um pouco Jesus falando que para um rico entrar no reino dos céus é muito difícil, porque na lógica dos ricos daquela época e também na de hoje, né, existe uma busca de privilégios, né? A gente viu aí há pouco tempo agora uma pessoa muito rica que gastou milhões e milhões e milhões para fazer uma viagem curtíssima para o espaço, né? E quantas pessoas não seriam alimentadas com esse dinheiro, com esse valor, né? Então, essa lógica excludente, essa lógica de privilégios, ela é impossível para o reino de Deus, né? Para o reino de Deus proposto por Jesus Cristo, a lógica é a lógica da partilha. É partilhando que a gente cresce juntos, né? É partilhando que a gente ajuda o irmão, encontra o sorriso, a felicidade do irmão, né? A lógica do reino de Deus é a lógica da partilha, a lógica do rico é a lógica do privilégio, né? A lógica do eu primeiro, né? Da opressão. Então, por isso que Jesus fala, né, nesse texto que é muito difícil, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, né? Uma diferença tão grande, né? Uma analogia para tão discrepante, né? Um camelo passar no buraco de uma agulha, né? É mais fácil isso acontecer do que uma pessoa que tem a lógica, que não tem a lógica da partilha, de entrar no reino dos céus, né? De participar do reino, né? Junto com os irmãos. Tem que dividir, tem que partilhar, né? E também diz, né, se a gente ler um pouquinho antes, né, do Evangelho, desse texto 23, a gente vai ver que é o jovem que se aproxima, né, de Jesus e pergunta o que ele tem que fazer. E Jesus fala para ele seguir, né, os mandamentos, e ele fala que segue os mandamentos. Então, não é só seguir os mandamentos, não é só observar as leis. E Jesus coloca para nós essa questão da partilha, né? De estar disposto a abrir mão. Abrir mão, às vezes, né,
das benesses da família, abrir mão às vezes, né, das propriedades, do ter, né, do ter para ser mais, abrir mão do ter para ser, né, do ter as coisas para ser melhor para os nossos irmãos. Essa é a lógica, né, que Jesus quer do reino de Deus, né? Não aos privilégios, mas sim à igualdade, sim à partilha. Essa leitura diz muito para nós, né, nesse sentido de estarmos preocupados em partilhar, não em ter privilégios, né? O cristão é aquele que não é melhor que o outro, mas é aquele que é melhor para o outro. Isso que tem que estar no nosso coração, na nossa cabeça, no nosso dia a dia, né? Para a gente seguir a vida cristã, a vida que Deus quer para nós. Como oração para esse momento, eu escolhi a oração de Santa Dulce dos Pobres. Senhor, nosso Deus, lembrados da vossa filha, a bem-aventurada Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos mais necessitados, renovai a fé e a esperança e concedei-nos, a exemplo dessa vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade para sermos autênticos discípulos e missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém e amém. Santa Dulce do Pobre, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, né? Nosso anjo bom da Bahia. Agora é o momento da contemplação. Tudo já foi dito, lido, já foi tudo cantado, rezado. Agora é o momento de contemplarmos Deus, olhar para dentro de nós e contemplar o Senhor, olhar em nosso redor e contemplar onde está o Senhor, onde nós não o estamos colocando, onde nós não o estamos vendo. Olhar para o nosso entorno, para o entorno da nossa vida, para a nossa comunidade e contemplar Deus. Contemplar Deus. E é um exercício diário, né? Que a gente tem que fazer em tudo, olhar e buscar o sentido, buscar o Senhor. Às vezes simplesmente parar e olhar para aquilo, olhar para aquela situação, para o que está acontecendo e buscar Deus em todas as coisas. Contemplar Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa oração, na nossa caminhada. No meio de tanta loucura, né, de tanta correria, nessa velocidade da sociedade, às vezes a gente não para olhar, para rezar, para contemplar. E é um exercício que a gente deve buscar mais fazer, né? Vai nos fazer muito bem, com certeza. Mas como eu disse lá no início também, a nossa leitura bíblica, o nosso estudo, a nossa leitura orante, a nossa oração não pode parar em nós, né? Tem sempre que ir de encontro ao outro, ainda mais lendo um texto como esse, orando, rezando essa oração de Santa Dulce, a gente tem que nos perguntar, né? O que nós temos feito pelos nossos irmãos menos favorecidos, né? Mais necessitados? E eu sei que às vezes é uma carga muito grande, né?
ou uma cobrança muito grande que a gente faz e o medo do dia a dia, o medo da rua, né? E às vezes fica difícil da gente ajudar, se colocar, e também nesse período de pandemia, né? Também se colocar nas ruas. Mas eu gosto de lembrar que nós temos na nossa diocese, nós temos muitas ações importantes nesse sentido, né? E às vezes, mesmo que a gente não possa estar perto de todo mundo que gostaríamos de estar ajudando, a gente pode ajudar as pessoas que ajudam, né? Então a gente tem na nossa diocese, por exemplo, a Casa da Solidariedade, né, que fica ali em Nova Iguaçu, bem no centro, né, que ajuda as pessoas em situação de rua, com alimento, com um momento para lavar uma roupa, ir ao banheiro, e também um momento de oração, né, uma acolhida, tem lá psicólogo, assistente social, sempre alguém que possa ajudá-los, né? E a Casa da Solidariedade precisa de ajuda, precisa muito de ajuda, né? Temos também a Casa do Menor, né, lá São Miguel Arcanjo, lá com o Padre Renato, que faz um trabalho primordial, sensacional, um trabalho maravilhoso com crianças e adolescentes e jovens, né, e também em situação de risco, né? Tirou muitas crianças da rua, ajudou, alimentou, educou, né? Preparou para a vida e ainda continua preparando, mas também precisa de ajuda. Então seria legal que a gente, né, olhasse para eles. Eu tenho certeza que aí na sua comunidade, como aqui na nossa paróquia tem também, os vicentinos, né, que fazem também um trabalho muito importante, né, de alimentar as pessoas, né, saco vazio não para em pé. Então a gente tem que alimentar para poder também fazer com que as pessoas possam parar para olhar para nós e ouvir o que a gente tem para falar de Jesus, né, falar de Deus. Mas com fome é muito difícil, né? Então a gente também tem que alimentar essas pessoas. E os vicentinos fazem esse trabalho, que é muito sério. E tantas outras paróquias têm também, Pastoral da Solidariedade, né? E outros movimentos que ajudam as pessoas. Então olha aí na sua paróquia, aqui na nossa paróquia Santa Luzia nós temos os vicentinos, né? Algumas comunidades, tem também grupos que ajudam em comunidades que não são dos vicentinos, mas também que ajudam pessoas carentes, pessoas que estão necessitadas. Então procure aí na sua paróquia, procure na sua comunidade uma forma de fazer valer essa leitura, né? Para que a gente possa partilhar um pouquinho que a gente tem, né? Talvez não dê para a gente salvar o mundo com o que a gente tem, mas se a gente ajudar um irmão, se ajudar um movimento, a gente já vai estar ajudando muito, muito, fazendo muito pelo que Jesus quer que a gente faça, né? Que é partilhar, é viver na lógica do mundo, do reino de Deus, a lógica da partilha, não a lógica do privilégio e da opressão, mas a lógica da igualdade e da partilha. Amém? Esse foi a nossa Lexio Divina de hoje. Espero que você tenha ficado aí comigo esse tempo todo, né? Agradeço a sua atenção. Sábado tem mais, né? Sempre sábados e quartas-feiras a gente está aqui. E também no nosso Face, graças a Deus, tem sempre alguma coisa, algum movimento, né? Para você que está em casa acompanhar e estar sempre junto da gente. E a gente vai se encontrando aí pelas comunidades, devagarzinho, as coisas vão voltando ao normal. E se Deus quiser, em breve, a gente está aí com os nossos encontros presenciais, né? Para poder se abraçar, se beijar e estar juntos. Amém? Então vamos pedir a intercessão de Santa Dulce dos pobres, né? Essa santa tão importante para o trabalho, esse trabalho com os menos favorecidos, né? Que pela intercessão de Santa Dulce venha sobre todos nós as bênçãos do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, seguimos essa quarta-feira em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Até a próxima.